Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 15 minutos. A novela da compra do Twitter por Elon Musk tem se arrastado há meses, entre idas e vindas. A estratégia de Musk parece bem confusa, né? E o dono da SpaceX e da Tesla é um usuário muito ativo da rede e já vinha dando indícios das suas intenções desde o início do ano. No dia 4 de abril, o bilionário adquiriu 9,2% da empresa em ações. Dias depois, em 25 de abril, Musk anunciou a compra da rede social pela bagatela de 44 bilhões de dólares, cerca de 215 bilhões de reais. Essa história começou há alguns meses, quando o Elon Musk decidiu comprar uma parte do Twitter, o que dava a ele poder na empresa, mas não um poder ali que era aceito por todos. Logo depois ele demonstrou ali a intenção de comprar a totalidade da empresa, ou pelo menos ter o maior controle acionário. O Twitter era uma companhia de capital aberto, ou seja, grande parte das suas ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele tem acionistas majoritários e uma parte do capital ali, das ações da empresa divididas ali ou pulverizadas entre várias pessoas no mercado de ações. Na hora que o Elon Musk decide fazer essa compra do Twitter e fazer a oferta e fechar o capital, significa que ele está comprando as ações de todo mundo que está ali no mercado, ou seja, de todos esses investidores que vêm investindo no Twitter há muito tempo, por meio da Bolsa de Valores. No último dia 13 de maio, o empresário voltou atrás, desfez a compra do Twitter e as ações voltaram a cair. A gente tem ali o Twitter, embora seja muito antigo, ele não conseguiu competir ao longo do tempo com outras plataformas que ganharam muito força, como o Instagram, o TikTok, até o Facebook mesmo, e ele ficou um pouco parado no tempo. O Elon Musk está vendo ali uma oportunidade nessa empresa, que tem uma grande base ali de seguidores, e ele vê uma forma ali de rentabilizar essa empresa e ter lucro no futuro. Ele pega uma plataforma que está operando ali de forma ineficiente, segundo ele, e que tem potencial muito maior de crescer e de rentabilizar. Outro ponto polêmico dessa aquisição são as promessas de uma suposta liberdade de expressão por parte de Musk, como esse professor de comunicação explica. O problema é que a gente tem que contextualizar o que é liberdade de expressão. A gente tem um limite até constitucional no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países do que é uma liberdade de expressão. Você não pode sair falando qualquer coisa de qualquer pessoa. Você pode estar cometendo injúria, calúnia, difamação. São coisas que são previstas, né, em Código Civil, Código Penal. É uma liberdade de expressão, mas não é sair falando qualquer coisa. Principalmente se eu estiver ofendendo alguém, algum grupo, e aí isso vai ter algum tipo de consequência. O Elon Musk então vai ter que pensar que ele tem sim algumas razões de falar que há algum tipo de censura, alguma coisa em alguns momentos, mas na maioria dos casos, o que a gente tem é uma tentativa de burlar essa ideia de liberdade de expressão usando um outro tipo de conceito, sobre o que seria liberdade de expressão. O professor ainda ressalta o papel do Twitter na sociedade atual. O que a gente pode ver é que tem gente que superdimensiona o Twitter. O Twitter tem em torno de um pouco mais de 400 milhões de usuários. Desses 400 milhões, uns 300 milhões são usuários que a gente chama frequentes, que sempre estão usando o Twitter. E fora que o Twitter não alcança também tanta gente assim. Ele é uma rede que é mais falada porque as métricas do Twitter podem ser acessadas. Tem os trending topics, que são os assuntos mais comentados, que as outros espaços de rede não têm. Mas isso não quer dizer que ele seja a mais comentada, a principal, longe disso. Ele tem algumas características de rede social, mas não todas. Rede social seria mais o Facebook, o Orkut, que estão falando aí que vai voltar. Esses têm mais características de rede social, que é o contato das pessoas umas com as outras. O Twitter é mais um espaço de as pessoas falarem, colocarem questões, colocarem ideias, muitas vezes, ou poucas vezes, digamos assim, com um espaço de debate, muito mais com um espaço de tentar convencer o outro de alguma coisa.
realmente o Twitter é essa plataforma mesmo em que as pessoas, quase que um diário, e assim, tem que ter cuidado. E desses 300 milhões de usuários diários, tá eu e Mariana também, né, ali firme e forte no Twitter. E o que me chamou a atenção para essa matéria foi sobre a liberdade de expressão, que retoma aí, né, nosso assunto de ontem, que o Renato mostrou aqui pra gente, o jornalista, que a gente estava comemorando a data da liberdade de imprensa, e a gente falou também sobre a liberdade de expressão, e que ele falou muito bem que liberdade de expressão não é você falar tudo que você quer, do modo, seja como for, porque realmente a gente tem que pensar que tem regrinhas, sim, a serem seguidas, limites, porque, querendo ou não, você não pode atacar o outro, difamar o outro, né? Sim, não é à toa que as redes sociais têm as suas regras, né? Tem os limites do que você pode ou não pode postar, tem o botão de denúncia, né? E a sua denúncia vai, se você fizer uma denúncia, ela vai ser avaliada, né? E se ela se enquadrar em alguma das diretrizes, diretrizes, assim, né? a palavra não é, a palavra é infrações, né? Que você não, coisas que você não pode fazer durante, né, enquanto você usa a rede social, você pode ser até banido daquela rede social, né? Então, pessoas, às vezes, aí que têm contas com muitos seguidores, acabam perdendo suas contas porque realmente descumprem essas regras e elas estão aí por um motivo. A gente pode se expressar, ela é uma rede social para a gente se expressar, mas nossa liberdade acaba quando começa do outro, né? E aí a compra do Twitter pelo Elon Musk levanta aí, né, esse debate, porque, por exemplo, o Trump foi banido do Twitter e aí o Elon Musk já falou que se realmente efetivar a compra, talvez ele volte com a conta do Trump. E por que ele foi banido? Por causa disso, discurso de ódio, fake news. Então, realmente, a gente tem que se atentar, né, para essa questão de realmente os limites da liberdade de expressão, seja no tete-a-tete, no pessoalmente, seja com certeza nas redes sociais e no Twitter, que realmente tem que ter esse limite, né? É isso aí, Roberta. A gente vai resgatar agora outro assunto, né? A gente falou no começo da semana, a gente começou nessa semana falando sobre meio ambiente e reciclagem aqui no Manhã Diversa. E hoje a gente resgata esse assunto porque o quadro Um Café por uma História é sobre isso, não é mesmo, Roberta? É isso aí, Mari. E assim, uma coincidência danada que aconteceu, porque eu fui até o Parque Alfield e conheci o Roger. E aí, na semana passada, ele me falou sobre que ele era catador de material reciclado, falou sobre as dificuldades que tem, né, nesse separo do lixo. Ele tem um projeto bacanérrimo, que ele planta várias mudas ao redor do Rio Paraibuna. Então, assim, um exemplo a ser seguido. E depois desse bate-papo com ele, foi aí que eu tive a ideia. Vamos falar de reciclagem no programa. E aí, no domingo, dia 5, era o Dia Nacional da Reciclagem. Então, parece que foi assim, tudo saiu, né, combinadinho, apesar aí dessa coincidência. E aí eu decidi, então, já que a gente começou a nossa semana falando disso, colocar aqui pra gente, então, a história do Roger. Vamos conferir. A família, por parte da minha mãe, morava em Juiz de Fora, a gente morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro muito violento, naquela época também era já. E a gente veio para Juiz de Fora, muito mais calmo, um paraíso. Eu amei Juiz de Fora. Arrumei um filho, fui namorar, morar junto, não deu certo. Voltei para o Rio de Janeiro. Foi bom, mas não deu certo. Voltei para Juiz de Fora. Aí eu pensando, Juiz de Fora, uma cidade universitária, uma cidade para pessoa, estudantes estudarem, porque aquela paz, não tem eventos legal, bombando, uma cidade top para criar os filhos. É aqui mesmo que eu vou ficar. Aqui para mim tudo dá certo. Eu tenho um trabalho já, que eu arrumei com uns 15 anos, com esse mesmo cara eu trabalho até hoje, que é o dono do sacolão da Raquel. Eu tenho autonomia lá, legal, eu faço o que eu quero, aumento o preço, abaixo o preço, contrato funcionário, ajudo, falo para mandar embora, ele manda. Muito legal, eu tenho esse cara que sempre me ajuda. Quando eu saio, eu tento às vezes outras coisas. Eu amo trabalhar com reciclagem. Não estou trabalhando com reciclagem porque minha família, pessoas criticam, minha mãe, meus irmãos não gostam, as pessoas se sentem incomodadas. Eu estou indo com o carrinho, feliz da vida, alegraço, porque é o que eu amo fazer. Eu não gosto de trabalhar no que eu estou fazendo, eu amo trabalhar com reciclagem.
e tô indo alegrão, de repente um conhecido meu olha e é um constrangimento, não é vergonha minha que passa eu até ter vergonha. Aí eu já tenho uma vergonha que não existia. A pessoa está fazendo eu ter uma vergonha, algo horrível. É isso aí, eu amo trabalhar com reciclagem. É mesmo? Então você acha que você vive então esse preconceito das pessoas Existe que te esse conhecem? preconceito de quem cata papel, é aquele coitadinho, miserável mesmo. Muita gente vai pedir ajuda para mim, eu olho para a pessoa e eu falo, oh meu Deus, a pessoa está precisando mais de ajuda do que eu. E a gente que trabalha com reciclagem, a gente conhece a vida da pessoa todinha, se a pessoa é uma pessoa organizada, porque pelo jeito que ela joga o lixo, ele sei o que a vida da pessoa é. Até o lixo de quem é organizado é diferente, é melhor, tem coisas melhores. O de quem é desorganizado é tudo fracassado. E como que é essa reciclagem aqui em Juiz de Fora? Aí você reúne esse material e aí leva para algum lugar? Como que é esse seu trabalho? Isso, eu trabalhei já em 2 ferro-velhos. O cara te dá o carrinho, você trabalha com o carrinho dele, só vende para ele. Também já começa uma autonomia que você não pode ter para ir para outros lugares. Isso aí que eu acho que a prefeitura podia ajudar, dar carrinho para o pessoal, montar a própria ONG aqui de reciclagem. Está muito desleixado esse lado, está sendo jogado muitas coisas fora. Tem um material que eles jogam, a poda de árvores, que é bem fora da minha área, que eu estou falando de reciclagem, que é a poda de árvores de Juiz de Fora. Pegam esse material e jogam tudo lá no lixo. Esse material, se você juntar ele e colocar um plástico por cima dele, eu que sou leigo, estudei até a 5ª série, sei que vai dar um gás, dá para fazer dinheiro, dá um super adubo, mas está indo tudo pro lixo. Teve um momento da minha vida aí que eu estava trabalhando com a reciclagem, e com a reciclagem não é fácil, é gostoso, às vezes você se dá muito bem e tem dia que você não arruma nada. Aí eu andei não arrumando nada uns tempos, fiquei até desespero, falei com a mulher, e agora? Aí algo falou comigo, tá nervoso? Vai pescar. Aí eu fui pescar, mesmo com as minhas crianças, foi legal, eu e meus 6 filhos pescando, pegando lambarizinho. Aí eu olhei do outro lado do rio, eu vi uns coqueirinhos, tudo desse tamanhozinho. Arranquei os coqueiros e vim para o centro da cidade, pela fé, falei, vamos vender esses coqueiros. E vendeu tudo. Aí eu fiz 100 e poucos reais. Eu peguei, não gastei, comprei tudo de óculos, montei um tabuleiro de óculos de grau e começou a entrar dinheiro, legal demais, tudo que veio através de coqueiro. O patrimônio, eu fiquei com 5 isopor de óculos, eu era o rei do óculos, né, Getúlio Vargas. Mas eu parei também com isso, porque não presta. E veio aí os coqueiros me deu esse fruto. Eu falei com meus filhos, vamos recompensar, gente. Vamos plantar árvores. Pra gente repor aqueles coqueiros que nós arrancamos lá. Eu arranquei muito coqueiro, vendi bastante coqueiro. Aí, como que a gente vai recuperar? Pensando, né? Vamos começar plantando árvores. Aí eu chamei meu filho, falei, meu filho, vamos pôr o nome no nosso projeto. Abre a Bíblia. Meu filho abriu a Bíblia, pôs o dedo, saiu assim, Ezequiel 34:29. Fala assim, dali a plantação de renome, nunca mais serão consumidos pela praga nem pela fome, saberão que eu sou o Senhor de Deus, seu Deus. Eu falei, esse negócio está certo mesmo. Então vamos pôr esse nome no projeto, Horto Florestal Ezequiel 34:29. Marcamos encontros para o Dia dos Pais, na frente do Shopping Jardim Norte. Temos os encontros legais, foram pessoas. Eu doei muita de sangue brasileiro, uma raiz humana, uma árvore poderosa, combate as células da velhice, aumenta a imunidade. Lá na Barreira do Triunfo tem uma beira do córrego lá, eu que cuido. Tem umas árvores lá, eu que planto. Está abandonado porque eu não estou podendo ter tempo. Vou pedir apoio à sociedade aí, eu preciso de dinheiro, gente. Preciso de ajuda. Como é que eu vou sustentar minha família, plantar minhas árvores? Ninguém apoia, ninguém planta árvore. Mari, essa história assim, me fez pensar em várias coisas. Teve uma parte do nosso bate-papo que eu não coloquei aqui, mas que eu vou contar aqui pra vocês, que uma hora ele virou pra mim e falou assim, e você? Você já plantou uma árvore? Me chamou ali na chincha. E aí me fez pensar, não, eu nunca plantei uma árvore sequer. E aí depois disso eu fiquei pensando assim, aí já até falei com a minha mãe, a gente tem um sítio, eu falei, mãe, vamos um dia comprar umas mudas e plantar. Porque é isso, assim, a gente sabe o que tem que fazer e a gente não faz. E outra coisa que me chamou a atenção na história dele
é que ele fala, né, eu arranquei os coqueiros. E quando ele me falou isso, eu falei, nossa, gente, mas por que fez isso? Só que às vezes, quantas e quantas vezes a gente usufrui de uma coisa e depois não repõe, né? E no caso dele foi isso. Em um momento ali que ele estava meio desesperado, precisando de dinheiro, ele viu essa oportunidade, mas depois, quando ele conseguiu se estabelecer um pouco mais, ele foi lá e tem vídeo no Facebook dele, ele com 6 filhos, crianças assim, lá na margem do Rio Paraibuna, plantando um monte de muda, um monte de coqueiro. Então, assim, retribuindo, né, isso que a natureza ajudou ele nesse momento tão difícil. E que eu, assim, adorei a história dele. E que fica, então, a pergunta para o pessoal de casa, para Mariana, para todo mundo que acompanha o Mãe Diverso. E você aí, já plantou uma árvore, pelo menos umazinha, e que faz toda a diferença, né? Com certeza. Inclusive, eu acho que é uma experiência, assim, né? Eu acho muito bacana isso. Eu acho que isso devia ser parte da nossa cultura, sabe? Tipo assim, você, quando nasce uma criança na família, você tem que plantar pelo menos uma árvore pra ver aquela árvore crescer junto com a criança, sabe? Lindo, Mari, então eu acho que poético. podia ser aí uma tradição, né? Para as pessoas de casa fazerem aí, plantar árvore com as crianças, né? E criar essa cultura mesmo da gente devolver, né, pelo menos, e não só devolver em igual, porque você vê, ele pegou os coqueiros, mas ele plantou várias árvores, não foi só peguei 3 coqueiros, plantei 3 coqueiros, Exatamente. não, né? Então a gente tentar retribuir, mas não só retribuir igual, né, mas retribuir a mais, assim, né, ajudar a multiplicar e não só manter igual. Eu acho que isso também é outra mensagem aí, várias mensagens que ele passa com a história dele, né? E sem contar com o exemplo que ele tá dando pros 6 filhos dele, né? Que já estão ali colocando a mão na massa e plantando árvore também. Sim, muito bacana. E você não saia daí, porque daqui a pouquinho tem mais Bora Rangar com uma deliciosa canjiquinha que o chefe Arthur Veloso está preparando. Agora são 10 horas e 32 minutos. Começa amanhã o 30º Torneio Leiteiro e a primeira Expo Agro de Humaitá, em Juiz de Fora. O evento, que acontece no campo de futebol da comunidade, vai até domingo, dia 12. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.